Olá, meu nome é Andressa Bling e eu vou explicar para você sobre a função de alguns ingredientes da panificação. O que eles fazem dentro do seu pão? E eu vou começar pelo sal. O sal ele não é apenas para salgar o seu pão, ele desempenha inúmeras outras funções no seu preparo. Primeiro, posso falar sobre o sabor, a cor e o aroma. O sal aumenta o sabor do seu pão, que sem o sal ele fica insosso, sem graça. Também auxilia na formação da crosta do seu pão, que sem ele ela fica opaca. Isso acontece porque o sal desacelera a fermentação da sua massa, fazendo com que ela tenha mais tempo para desenvolver os açúcares presentes ali. Tanto os que você tiver colocado na massa, quanto aquele açúcar natural da sua farinha. Esse açúcar restante que vai caramelizar no forno e vai resultar num pão mais aromático e com uma cor mais douradinha, mais atraente. O sal, por ser bactericida, ele age como um controlador da sua fermentação, fazendo com que esse processo seja retardado, dando mais tempo para que o sabor da massa seja desenvolvido. Sem sal numa massa, o fermento não tem nada que o controle, vai fermentar rápido demais, perdendo qualidade de sabor, pois quanto mais você fermenta uma massa, mais sabor ela vai apresentar para você. Além de tudo isso, ele auxilia na expansão do seu pão, fortalecendo a estrutura da massa, evitando que ele fique com aquele aspecto murcho. E quando as pessoas se referem que não é bom misturar o sal com o fermento, porque ele mata o fermento, eu olho de outra maneira. O sal ele é bactericida, naturalmente, e em contato direto com o fermento ele pode prejudicar, porque ele vai tender a desidratar o seu fermento. Mas depois que o fermento está todo misturado com a farinha, o sal não tem força suficiente para prejudicar o fermento. Por isso, eu sempre indico colocar o sal na massa após misturar o fermento com os demais ingredientes. Assim não tem erro. Outros ingredientes que eu vou comentar hoje são os amaciantes da sua massa. Muitas pessoas acham que amaciante é só coisa química, mas nós temos amaciantes naturais, que são os açúcares, as gorduras e os ovos. Os açúcares entram na massa para dar, além de mais sabor no pão final, um maior tempo de vida, porque o açúcar tende a absorver a umidade com mais eficiência. E essa retenção de umidade prolonga a vida do seu pão com maior qualidade. E a quantidade de açúcar que for adicionada à massa deve ser analisada de receita, para que você compreenda se será necessário trabalhar com uma pré-fermentação. Porque quanto mais açúcar tiver na sua massa, mais agressivo será para o fermento e para a estrutura em si. Porque o açúcar tende a buscar a umidade de todos os lugares, inclusive do seu fermento. Então, percentuais altos de açúcar exigem trabalhos diferentes na sua massa. Agora eu vou falar sobre as gorduras. Qual a função da gordura na sua massa? As gorduras são divididas entre líquidas e sólidas, laticíneas e vegetais. Pode ser manteiga, banha, azeite de oliva, óleo de canola, óleo de soja, óleo de milho. Há também a gordura hidrogenada, mas eu sinceramente não gosto, porque ela mascara muito o sabor do seu pão, porque ela é excessivamente proeminente de sabor, então ela tira o sabor do que é natural. Quando você utiliza uma gordura laticínea, tem que ter em mente que são gorduras mais perecíveis, tendendo a estragar mais rápido. Você dá um sabor maior ao seu pão com esse tipo de gordura, porém um tempo de guarda menor, um tempo de prateleira menor. Já os óleos vegetais, eles vão prolongar o tempo de vida do seu pão, pois são gorduras que podem ser mantidas em temperatura ambiente e auxiliarão na maciez do pão também. Há também uma questão importante em relação ao momento que você deve colocar gordura na sua massa. Se você coloca cedo demais, você tende a revestir o seu fermento de gordura, impactando na capacidade de crescimento do seu pão e também impactando no desenvolvimento da rede de glúten da sua massa. Então, sempre deixe a gordura para incluir por último. Outro detalhe a ser considerado é a quantidade de gordura. Cada receita vai pedir uma quantidade de gordura. Se ela for alta, é necessário trabalhar com uma pré-fermentação, pois essa pré-fermentação vai auxiliar na estruturação correta, tanto do glúten como do crescimento da sua massa. E por último, tem um amaciante que são os ovos. Qual a função dos ovos na sua massa de pão? Além de amaciantes, são emulsificantes naturais. Eles vão auxiliar na estruturação da massa, proporcionando capacidade de crescimento ao pão, dando uma força extra para que ele não despenque, principalmente em massas muito doces ou gordurosas, como o panetone. Elas são as mais frágeis, que precisam de ajuda para crescer, e o ovo entra com essa ajuda. Também auxilia no sabor, na cor, na maciez. Pães com ovos apresentam uma cor mais intensa, mais amarelinha. E quem está perto do pão prontinho sente aquele aroma bem intenso. Esses aromas naturais você pode testar de maneiras distintas na sua casa. Eu sempre posto nas minhas redes sociais receitas e dicas onde você pode se fazer valer
dessa utilização de qualquer um desses amaciantes. Muitas pessoas acabam cedendo a amaciantes que não são naturais, porque eles fazem com que durem mais o seu pão numa prateleira. Você consegue deixar um pão lá 7, 10 dias com um amaciante químico, mas eu sempre prefiro os amaciantes que você tem na sua casa, aquele que você vai ao supermercado e compra, que são as manteigas ou os azeites de oliva, óleos. Os ovos, eles existem de várias formas. Além do ovo in natura, ele tem aquele ovo em caixinha. O ovo em caixinha, ele tem conservante para que ele consiga ficar ali por um tempo mais prolongado. Se você for fazer para sua casa, para sua família, em pouca quantidade, não tem por que você comprar aquele tipo de ovo, que já tem um tipo de conservante. Opte pelo ovo in natura mesmo.